Bom dia, que Deus e os céus te guardem. Quem começa o dia orando, terminará o dia agradecendo. Quero começar essa oração dizendo que Deus é um Deus de milagre, Deus é um Deus do impossível. Ele é Jeová Rafá, tudo Ele pode e tudo é possível àquele que crê em Deus. Não é verdade? Hoje eu quero fazer uma oração junto com um ato profético e eu tenho certeza, eu não tenho um pingo de dúvida que isso vai te ajudar fisicamente, no seu corpo. Essa oração e esse ato profético que eu irei fazer vai tocar desde o alto da sua cabeça até a planta dos teus pés. A palavra de Deus diz que quando o inimigo conseguiu tocar na saúde de Jó, ele tocou do alto da cabeça até a planta dos pés, colocando tumores malignos. Então o inimigo, quando ele tocou em Jó, ele tocou da cabeça até os pés. Eu creio que através desse ato profético, Deus, a luz do Espírito Santo, vai tocar em você, desde o alto da sua cabeça até a planta dos teus pés. Você crê, você toma posse, seu corpo, a matéria, vai ser tocada por Deus. O seu espírito, que é a fé, o espírito é a fé. Existem pessoas que estão com o espírito abatido. Quando você vê uma pessoa, desanimada, quando você vê uma pessoa pensando em desistir, é porque o espírito está abatido. Mas Deus também vai tocar na alma. A alma é o local dos sentimentos. Quando você vê uma pessoa com angústia, com depressão, com ansiedade, isso tem a ver com a alma. Então Deus vai tocar no seu corpo, no seu espírito e na sua alma. Eu quero que você escreva aí abaixo, o nome disso é legalidade espiritual. Senhor, toca no meu espírito, no meu corpo e na minha alma. Escreva aí, por favor. Senhor, Senhor, toca no meu espírito, no meu corpo e na minha alma. Escreva aí, por favor. Você que está pela primeira vez, receba as boas-vindas, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te proteja. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo e eu digo sempre que aqui não é sobre religião, aqui não é sobre placa de igreja, aqui é sobre Deus, nosso Senhor Jesus, e sobre a sua palavra que está aqui. É sobre isso que eu falo. Perdoe. Eu vou orar por você agora. E se você diz assim, bispo, ore por mim e continue orando, porque eu estou precisando muito de oração. Olha o que você irá fazer. Aqui abaixo você verá a palavra inscrever-se. Consegue ver? Você vai clicar. É gratuito, você não paga nada. No exato momento que você clicar na palavra inscrever-se, seu nome completo será escrito, registrado nesse canal, que é uma corrente de oração. E eu vou estar sempre orando e pedindo a Deus pela tua vida. Tá bom? Tá certo? Eu gostaria, se fosse fácil para você, eu sei que tem pessoas que pelo horário ainda está na cama, está deitado ainda, mas isso aqui seria muito importante. Eu já vim preparado, já tenho aqui o meu copo d'água, já está aqui. Meu copo d'água já está aqui e eu gostaria que, se você pudesse, você preparasse um copo d'água, porque esse ato profético vai ser poderoso, poderoso. Se você não tiver como preparar o copo d'água, você que já está no trabalho, indo para o trabalho, na condução, no seu carro, ao chegar em um local que você tem um copo d'água, você vai fazer o seguinte: você vai pegar, colocar água no copo e você vai fazer uma oração e você vai dizer: Pai, tudo aquilo que eu recebi na oração do dia, que venha estar sobre essa água. E você vai beber essa água, mas não de qualquer forma, mas da forma que eu vou te orientar. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê.
A palavra de Deus fala sobre um homem chamado Naamã, um homem muito rico, general, ele era general de um grande exército. Só que Naamã tinha uma doença, ele era leproso. Eu observo que às vezes tem gente que tem muito dinheiro, mas o problema dela, justamente, o dinheiro não consegue resolver. Eu acompanho pessoas muito simples e pessoas que têm muito dinheiro, que têm muita condição. E é isso que eu observo. Existem pessoas que têm muita prosperidade. A mesa é farta, mas não consegue comer nada do que está na mesa. Tem gente que tem uma cama, sabe? Eu conheci uma pessoa que disse assim para mim: eu tenho dinheiro para comprar um hospital. E não era brincadeira. A pessoa tinha dinheiro de verdade. Eu tenho dinheiro para comprar um hospital, mas eu não consigo me curar dessa doença. Essa doença eu já fui para fora do país, eu não consigo. Então, existem pessoas que às vezes têm dinheiro e o dinheiro não consegue resolver o problema dela. Naamã, ele era muito rico, ele era muito estimado, ele era um general, ele era muito respeitado, só que havia uma lepra na vida dele, uma doença comendo a carne dele, né? E ele andava com uma armadura e ninguém sabia que ele tinha aquilo, mas dentro de casa, né, a esposa, as pessoas que trabalhavam lá, inclusive dentro da casa dele, tinha uma serva de Deus, tinha uma pessoa que servia a Deus, tinha uma pessoa que tinha rotina espiritual. E essa pessoa, com muito respeito, procurou a esposa de Naamã e disse: eu conheço um profeta. Eu conheço um profeta que, se o seu esposo for até ele, esse profeta vai orar e seu esposo será curado. Então a Bíblia diz que Naamã pega os seus carros, pega o seu exército e vai. E chega na tenda do profeta, porque naquela época não era casa, era tenda. Por isso que o Salmo 91 diz, né? Sobre a tenda, nenhum mal chegará à sua tenda. Antigamente era tenda. E quando ele chega na tenda do profeta, ele manda anunciar que ele está lá. E o profeta não vai receber ele, mas o profeta diz a ele: vai e lava-te 7 vezes no Rio Jordão. O profeta estava entregando um segredo espiritual para ele. Para nós que conhecemos o mundo espiritual, sabemos que o número 7 é um número profético, mas ele não entendia, ele não servia a Deus. Ele não servia a Deus. Ele foi, como dizem, né, pela dor. Ele não servia a Deus. Tanto que ele diz assim: eu imaginei que ele viria me atender, que ele invocaria o Deus dele. Quando ele diz o Deus dele, nós chamamos Deus de nosso Deus. Quando ele disse: pensei que ele invocaria o Deus dele, é porque aquele homem não era servo de Deus, mas ele acreditava que havia um Deus que poderia curá-lo, até porque ele estava doente e ele não tinha mais o que fazer. Então ele diz: eu pensei que ele invocaria o Deus dele, eu pensei que ele colocaria a mão na minha cabeça, eu pensei que ele iria orar por mim, e ele manda eu dar 7 mergulhos nesse rio. Eu não vou dar 7 mergulhos nesse rio. Os rios da minha terra não são mais limpos do que esse rio. Não é que o Rio Jordão era sujo, mas eu já fui em Israel, já fui no Rio Jordão. Existem lugares que o Rio Jordão, a água é bem límpida, cristalina, e existem lugares que a água é barrenta. E ele disse: eu não vou dar 7 mergulhos nesse rio. E alguém muito sábio, com muita sabedoria, disse: Senhor, o profeta pediu para o Senhor fazer uma coisa tão fácil, tão mínima. Se o profeta pedisse para o Senhor fazer uma coisa difícil pela sua cura, o Senhor não faria? Ainda mais que ele pediu para o Senhor dar 7 mergulhos no rio, só isso. Então ele parou, pensou e disse: é verdade, eu vim de tão longe, eu vou dar 7 mergulhos. E a Bíblia diz que ele deu 7 mergulhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um número espiritual. E a Bíblia diz que no 7º mergulho, não foi no 6º, não foi no 5º,
Foi no 7º mergulho, segundo a palavra do profeta, a direção do profeta. No 7º mergulho, quando ele levanta, a carne está, a Bíblia diz que a carne dele estava como a pele de uma criança. Vocês sabem o que é isso? Imagina? Você imagina o que aconteceu? Ele só não foi curado. A pele estava como a pele de uma criança. Imagine a pele de uma criança. Como é viçosa, como sabe? Não tem ruga, não tem nada. A pele dele estava restaurada de uma forma que parecia a pele de uma criança. Então ele foi curado naquele momento. Ele deu ouvido àquela direção sem saber. Naquele primeiro momento ele não entendeu, não aceitou, ok. Mas quando ele deu ouvido e obedeceu, por isso que a Bíblia diz que a bênção vem pela obediência. A Bíblia diz isso. Deuteronômio 28. A Bíblia diz que quando a pessoa obedece, Deus coloca ela como cabeça e não por cauda. Deus coloca ela por cima e não por baixo. Deus faz ela ter para emprestar e não para tomar emprestado. Então a Bíblia diz que existem bênçãos que só vêm pela obediência. Quando ele resolve obedecer, a pele dele é curada. Ele é curado, a lepra vai embora. Hoje eu quero fazer uma oração, eu estou com meu copo d'água aqui. Vamos fazer uma oração consagrando esse copo d'água. Eu sei que existem pessoas que estão aqui, estão doentes. Existem pessoas que estão doentes e sabem que estão doentes porque existe um diagnóstico médico. Ponto. Existem pessoas que estão doentes e nem sabem porque não fizeram exames. Veias do coração entupida, açúcar muito alto, colesterol e outras coisas, glaucoma e outras coisas. E não sabe porque não fez exame. Mas eu creio que Deus vai entrar com providência. Lembrando que é sempre importante você estar fazendo exame, cuidar da sua saúde. Quem não cuida da saúde vai ter que parar para cuidar da doença. Mas vamos fazer um ato profético aqui e eu creio, como uma ovelha, há um tempo atrás, não sei se você lembra, ela contou o testemunho aqui, mandou áudio. A filha de 22 anos, ela estava, não sei se foi 22 anos, não lembro. Ela estava com um problema de saúde muito grave. Que ela estava sangrando muito. E ela fez um ato profético aqui, eu consagrei água, ela bebeu da água e ela foi curada. Então assim, tudo é pela fé. Vamos consagrar essa água, e ao invés de você beber essa água de vez, você vai beber essa água, você vai dar 7 goles, eu vou usar essa palavra, goles, né? Você vai beber de 7 vezes. 1, eu recebo o meu milagre. 2, eu recebo o meu milagre. 3, 4, 5, 6, 7. Que a unção que Deus colocar nessa água toque no seu corpo, nos seus ossos, na sua carne, no seu sangue, nos seus nervos, que toque no seu espírito, você que está com o espírito abatido, espírito abatido, cabisbaixo, que toque na sua alma, você que está enfrentando tristeza, angústia, depressão, que toque, que venha trazer cura e libertação. Nós vamos orar e vamos orar com muita fé. E assim como Deus fez um milagre na vida de Naamã, Ele também fará na sua vida. Você crê, você toma posse e eu vou dar uma direção para você. A Bíblia diz que Deus não esquece, Deus nunca esquece de abençoar um coração que não esquece de agradecer. Terminando aqui, você vai agradecer a Deus, você vai ser grato. Seja grato pelo milagre que você já recebeu, antes mesmo dele chegar até você. Vai ter muitos testemunhos desse propósito. Meu bispo, estou com um problema na minha visão. Passe água nos olhos, creia, tá? Passe um pouquinho depois. Deus vai entrar com providência, mas você tem que beber em 7 goles, tá certo? Nós vamos agora orar. Você que está fazendo as suas ofertas das primícias, que Deus te abençoe. Oferta das primícias, aquelas ofertas que se faz nas primeiras horas do dia,
né? E você apresenta a Deus e diz: Senhor, receba minhas primícias. Não tem valor, é entre você e Deus, mas você pode direcionar para alguma área da sua vida. Senhor, receba a minha primícia pela minha vida sentimental, pela minha vida financeira, pela causa na justiça. Eu tenho certeza que Deus ele vai abençoar grande e poderosamente. Amém? Nós vamos orar agora. Vou colocar o fundo de oração. Aleluia. Aleluia. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, nós entramos na Tua presença nesse momento. E assim como Naamã estava leproso, havia uma doença, não havia cura, não havia, meu Deus, remédios nem médicos que pudessem ajudá-lo naquele momento. Só o poder da fé. Pai, eu quero te apresentar agora em oração cada vida. Quero te apresentar o meu copo d'água, a água de todos agora que está sendo apresentados. Oro por quem não conseguiu preparar um copo d'água, mas o primeiro copo d'água que eles beberem hoje, fazendo o ato profético, bebendo de 7 vezes, que o milagre aconteça. Toca, Pai, em nosso corpo, em nosso físico, toca em nossa alma, em nosso espírito. Repreenda, Pai, todos os males. Repreenda, meu Pai, doenças e enfermidades. Toca em nossos ossos, carne, sangue, nervos. Faz o milagre do Senhor, Pai. Eu creio, meu Pai, na Tua bênção. Eu creio, meu Pai, no Teu poder. Eu creio, meu Pai, na Tua unção. Eu creio que esta água nesse momento se transforma, aleluia, no remédio mais poderoso dessa terra. E quando a tua filha, o teu filho beber, meu Pai, desta água, quando eu beber, essa água há de tocar em nosso corpo, em nosso espírito, em nossa alma. Nosso dia será uma bênção para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor. Em nome do Senhor Jesus, com muita fé, ore assim comigo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E você diz amém. Diga graças a Deus, glória a Deus, louvado seja Deus. Eu quero que você, terminando aqui, faça como eu te falei. Você vai beber essa água dividida em 7 vezes, 7 goles, e declarando o seu milagre, a sua vitória. Não deixe de fazer o que eu vou te falar também. Compartilhe com 7 pessoas, que essa oração chegue em muitos hospitais, que esta oração chegue em muitas pessoas que estão com depressão, com ansiedade, síndrome do pânico. Deus vai te usar para fazer essa oração chegar nos 4 cantos desse mundo. Amém? Tá bom? 18 horas nós voltamos orando na hora da viração, no horário sagrado. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Não esqueça de colocar o link dessa oração no seu status, tá bom? Deus te abençoe.